Este vídeo é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA, e abrange o tema de elaboração de projetos de revitalização de bacias hidrográficas. Neste vídeo serão mostradas algumas técnicas de reflorestamento muito importantes para a manutenção e conservação das bacias hidrográficas. Estas técnicas, se bem aplicadas, resultam na melhoria dos recursos hídricos, beneficiando não apenas a área reflorestada, mas todo o seu entorno. Por que reflorestar? A recomposição florestal é imprescindível para a conservação do solo, dos recursos hídricos e da manutenção das terras produtivas. As áreas reflorestadas respondem em grande parte pela manutenção da nossa biodiversidade e ajudam na manutenção climática ideal para a produção de alimentos. Em seu artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, prevendo ainda instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Trata em especial da recuperação das áreas de preservação permanente, APPs, e das reservas legais, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, bem como facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas. Essas áreas de preservação permanente, elas necessitam estar com a vegetação nativa, ela necessita ter a recomposição da vegetação quando que ela está descaracterizada como uma área de proteção ambiental. É importante a gente ter em mente que a nova legislação, que trata da questão das áreas da APP, que é também conhecido como Código Florestal, e a Lei 12.651 de 2012, mas na verdade é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, Esse novo Código Florestal, ele considera as áreas de APP contadas a partir do curso regular da água, ou seja, não mais é considerado o nível mais alto desse curso d'água. É sempre muito importante quando que a gente realiza o diagnóstico da área, ou seja, as observações das características ambientais, a situação do solo, que a gente reconheça também a situação do entorno dessa área que vai ser objeto da recomposição florestal. Então, numa situação dessa que nós temos basicamente braquiária, a primeira atividade que a gente tem que desenvolver é fazer a limpeza dessa área, Então a gente entra com uma roçadeira costal em lugares que é possível você fazer o uso da roçadeira também mecanizada. A ideia é que você então rebaixe essa gramínea invasora até por volta de uns 10 centímetros próximo do solo, Essa é uma primeira atividade quando a gente vai iniciar um processo de restauração onde você tem a área com uma alta infestação das gramíneas. Então nós estamos aqui nessa área, que acho que ela é bem representativa de situações que nós podemos encontrar para a recomposição de áreas de preservação permanente. São áreas importantes para a conservação do solo, a manutenção da biodiversidade, ou seja, ela presta serviços ecossistêmicos de interesse não apenas para a propriedade, mas de interesse para toda a sociedade. O preparo do solo nós podemos fazer de duas formas.
ou manualmente, né? Normalmente se utilizando escavadeira, enxadão, ou mesmo semi-manual com as perfuradoras de solo, né? Normalmente aí para isso a gente também utiliza uma hélice, que não é a helicoidal que vai fazer o buraco, mas simplesmente afofar aquela terra. Isso aí em áreas que muito declivosas, quando que você não tem a possibilidade da mecanização. Quando que você tem a possibilidade de mecanizar, então normalmente nós fazemos o preparo do solo através da subsolagem, né? Que é um implemento muito utilizado no setor florestal justamente para romper as estruturas do solo, para depois você poder acomodar essas mudas. Quando que você faz esse preparo mecanizado, facilita muito para você ter o arranjo espacial do seu reflorestamento, porque você vai ter as linhas demarcadas. Normalmente esse espaçamento, se você tem um plantio mais adensado, a tendência é que esse reflorestamento faça a cobertura de copa mais rapidamente, elimina a necessidade de muitas manutenções, porque rapidamente então você vai criar um sombreamento na área e as espécies das gramíneas, né? Por exemplo a braquiária, elas vão sendo eliminadas do sistema. Alguns exemplos de dedicação e consciência quanto à necessidade da manutenção das florestas mantêm o bom potencial hídrico das bacias e garantem a proteção do meio ambiente. Dentre as várias áreas que nós reflorestamos, essa é uma área que me preocupava muito, que era muita declividade e não tinha nenhuma árvore, era pasto puro, braquiária. E aqui a gente teve o cuidado de fazer uma cobertura de capim, da própria braquiária cortada, muito grande. E isso resultou, talvez, o melhor reflorestamento que a gente fez. Densidade muito grande, cobertura de braquiária completamente extinta. Esse daqui tem 10 anos e é um ótimo exemplo de sucesso de reflorestamento, com a regeneração já presente em todo momento. Então, nesse processo de escolha, nesse planejamento prévio, a gente procurou as áreas de maior declividade, as áreas de conectividade dos corredores ecológicos, áreas onde tinham nascentes também. Precisamos cercar todas essas áreas, porque ainda existia gado na região, ainda existe gado na região, e a partir daí veio o processo de restauração, que é fabuloso. Você vê um lugar que antes era uma cerca com pasto igual dos dois lados, a gente conseguiu ver esse contraste com esse resultado tão bacana ao longo dos anos. O próprio cercamento, o próprio isolamento da área permite que a restauração venha de uma maneira mais lenta, é claro, mas isso acontece, ou seja, a vocação do pasto acaba cedendo lugar à mata. Se nós olharmos a regeneração natural, é ainda pouca, mas você já vê que existe, né, uma certa densidade aqui de regenerantes, né, representado pelo tamboril, representado pela pitanga, representado ali por um ipê, que começa a se estabelecer, né? Palmeira também é muito importante, não plantamos apenas espécies de árvores, mas também as palmeiras faz parte do sistema. E palmeiras são normalmente espécies-chave, porque atraem muita fauna, né, para poder comer seus frutos. Ou seja, nós temos uma boa densidade já da regeneração natural e temos também uma expressão de riqueza dessa regeneração natural. Estamos falando de diversas espécies conseguindo já se estabelecer no sistema. Adicionalmente a essa densidade, você vê que tem uma boa diversidade também das espécies se estabelecendo. Como a gente comentou, tem a pitanga, tem aqui o tamboril, tem ali um ipê, tem ali um dedaleiro. Então, ou seja, você também contabiliza essa riqueza, é um indicador de que a área de fato está se sucedendo, né, dentro da floresta tropical. Áreas de preservação ambiental recebem os cuidados de cidadãos que entendem a importância da boa relação com a natureza. Por que eu plantei essa floresta? Eu conheci pessoas do Brasil inteiro que também tinham o mesmo interesse e a gente começou a trocar sementes. E então muitas das árvores que estão plantadas aqui vieram desse grupo. Depois eu fui ficando um pouco mais seletivo em plantar árvores mais apropriadamente da Mata Atlântica e depois ainda mais seletivo, ainda demais do bioma aqui, da fisionomia da floresta aqui de Joanópolis,
Hoje eu me orgulho de que as árvores plantadas já fazem uma floresta, e o que é mais importante é ver o quanto que ela se regenera sozinha. E é um erro até que muitas pessoas que até falam que gostam de árvores fazem, é o que se chama de bosqueamento. Ou seja, você chega num lugar e você vê algumas árvores altas e algumas coisas menores. Fala, eu vou dar uma limpadinha aqui e tal, corta as árvores pequenas e deixa as grandes. Isso é um grande erro, porque as matas hoje em dia, é difícil você ter uma mata primária como o Cabral chegou, tudo já foi mexido. Então as árvores grandes que você vê hoje em dia, muito provavelmente são as árvores pioneiras de ciclo rápido. Então elas vão crescer rápido, mas elas vão morrer rápido também. E as pequenas são as árvores, provavelmente as árvores mais nobres, que vão ter um ciclo de vida de 200, 300, 400 anos. Então quando você está cortando as pequenas para, entre aspas, limpar, e que tecnicamente é chamado de bosqueamento, você está empobrecendo de maneira muito grande o que você tem aí, e você prejudica totalmente a continuidade daquele fragmento. As árvores, elas têm estratégias de distribuição diferentes. Então tem as zoocóricas, tem as anemocóricas, tem as autocóricas. O que quer dizer isso? As zoocóricas dependem da fauna para se disseminar. Então elas fazem um fruto atraente, vem um pássaro lá, vem um esquilo lá, come e acaba semeando ela mais longe. As anemocóricas, elas dependem do vento, e as autocóricas, elas dependem de si mesmas. São sementes que as explodem e conseguem ir mais longe. Todas elas têm uma estratégia de sobrevivência. O sucesso de um sistema de regeneração florestal é medido não pelo número de árvores que você plantou e que continuam lá, mas pelo número de regenerantes naturais que acontecem. Então é muito legal andar na floresta e você vê, por exemplo, árvores super raras como a araçarana e que são zoocóricas, ou seja, significa que tem uma fauna que está disseminando elas por aí. Após a análise do solo para o trabalho de reflorestamento, independentemente de qual técnica venha a ser utilizada, terá início o processo de nucleação, uma técnica de plantio que visa reflorestar pontos vazios em uma área. Estes núcleos são compostos por várias espécies, para que a regeneração do local possa ocorrer de forma mais acelerada. Previamente foi feita uma limpeza da área na qual o capim foi retirado, né, para posteriormente você fazer esse preparo do solo com o coveamento. Então aqui nessa área a gente preparou o solo num espaçamento um pouco mais fechado, ou seja, você vai ter uma maior densidade de indivíduos por hectare, né? Esse espaçamento nós marcamos ele de 2 por 2 metros, mas serão 2.500 mudas por hectare nesse espaçamento. As covas foram trabalhadas com a broca, né? Também com a colocação do substrato, junto com o substrato, um adubo orgânico, para você ter aí os nutrientes para dar o arranque das plantas. O plantio das mudas se dá, né, você prepara o berço. Tem quem chama isso daí também de cova, hoje nós chamamos na restauração de berço, porque é justamente onde você vai estar colocando essas mudas para se desenvolverem. Não é fazer um buraco, mas sim afofar essa terra, simplesmente ter um orifício onde que você vai colocar essa muda, prensar bem com o pé ou com a própria mão, né, para que ela fique bem firme no solo. Na colocação das mudas no solo é importante a gente ter o caulículo, né, que é aquela região que separa o substrato da muda com a parte aérea, fique rente ao solo, né, no mesmo nível, para que você então não enterre a muda muito profundamente. E também não pode deixar esse substrato aparecendo, exposto, né, para fora, porque isso é que a gente chama de vulcão. A tendência é que você mate essa muda por esse plantio de forma errônea, né? Então nessa área a gente está implantando o que nós chamamos módulos, né, de diversidade, que é uma técnica da nucleação, né, na qual a gente faz de uma forma adensada o plantio das espécies do início da sucessão e do final da sucessão, que são as espécies chamadas de pioneiras e não pioneiras, né? Nesse caso, nós estamos colocando aqui então as pioneiras, né, nas bordas, para poder dar condição que as espécies não pioneiras que estão
mas na parte interna desse módulo sejam tutoradas por essas espécies pioneiras. Então as pioneiras vão ter um crescimento mais rápido, fazendo com que tenham um sombreamento parcial dessas espécies mais finadas de sucessão que estão na parte mais interna desse núcleo. A técnica de reflorestamento através de poleiros, seja de forma natural ou artificial, é de fundamental importância na diversificação do bioma e conta com a valiosa participação dos pássaros, que transportam as sementes ingeridas, que são disseminadas no terreno através das fezes, que garantem o surgimento de diversas espécies de plantas. Essa é uma das técnicas que nós temos de nucleação, que é a instalação de poleiros artificiais, né? A proposta é que você tenha um ponto de pouso para que as aves venham. Os pássaros, né, então trazem as sementes, né, advindas aí das outras áreas de florestas que nós temos aqui da região. E consegue então formar uma pequena área onde que essas espécies vão se desenvolvendo e cria-se um núcleo de diversidade. Com o tempo esse núcleo vai se expandindo para que toda a área então venha a ter a vegetação com o recobrimento da área total. Na técnica de plantio denominada de muvuca, as sementes são espalhadas e protegidas por terra, para que não haja o comprometimento da germinação, e evitando também que os pássaros se alimentem delas. A muvuca traz excelentes resultados para o povoamento de espécies, em especial para as grandes áreas degradadas. Na semeadura direta, nós podemos preparar o solo como um todo, né? Então, gradeando e arando esse solo para que você depois então jogue essa semente, lance essa semente de uma forma aleatória em toda a área, né? Para isso, para você fazer esse lançamento da semente, você pode fazer de uma forma manual ou mesmo fazer com a utilização de algum implemento que tenha na propriedade, por exemplo, uma calcareadeira, né? Onde que você vai espalhando esse composto que contém a semente das espécies nativas. Então, na formulação da muvuca, como é chamada essa técnica de semeadura direta, você faz a mistura de todas as sementes na proporção que você já pré-define, né? Na quantidade que você sabe que vai estar germinando para se ter uma densidade nessa área que você espera. Então, se você espera 3.000 sementes, você precisa ter uma quantidade maior, porque você sabe que nem todas as sementes vão conseguir germinar, crescer e se estabelecer no sistema. Você pode fazer um manejo posterior, que nós chamamos de manejo adaptativo, na qual você faz o desbaste, né, de algumas dessas espécies para eliminar um pouco dessa competição que tem entre as mudas. Nós temos algumas fases, né, dentro do processo da restauração. Então, feito o diagnóstico, você define a metodologia ou o método que você vai aplicar para fazer a recomposição da vegetação daquela área. Posteriormente você tem a implantação, né, as atividades de preparo do local, preparo do solo, cercamento quando necessário. A produção das mudas, desde a sua semeadura, gira em torno de 180 a 210 dias para atingir a altura ideal de plantio, sendo que algumas espécies pioneiras atingem neste período alturas de até 50 centímetros. O tamanho das mudas deve ser de, no mínimo, 25 a 30 centímetros, medidos da região do colo até a gema apical. Para as espécies de crescimento rápido, as pioneiras, o porte de 50 centímetros pode ser adotado como padrão. Devem apresentar um sistema radicular e caule bem formado e estarem livres de doenças. Hoje, no Brasil, existem inúmeros viveiros produzindo os mais diversos tipos de mudas nativas, com tecnologia de ponta, garantindo espécies saudáveis e com alto potencial de desenvolvimento no campo. Para cada região, a escolha dos tipos de plantas vai variar de acordo com os principais tipos de vegetação encontrados nas florestas amazônica, atlântica, nos cerrados e no complexo do Pantanal. Então, algo que a gente tem que se preocupar na restauração é como que a gente vai fazer o arranjo espacial das mudas, né?
A gente define isso daí com o espaçamento das mudas no plantio. O mais convencional é a utilização de espaçamento 3x2. Você pode também fazer espaçamentos mais adensados, né? Por exemplo, 2x2, onde você tem 2.500 mudas por hectare, ou um 2x2,5. O que define isso é a disponibilidade que você tem das mudas, né? E também a área do seu plantio. Normalmente em áreas mais declivosas a gente acaba utilizando um espaçamento mais adensado para ter um fechamento também um pouco mais rápido. No espaçamento, por exemplo, para sistemas agroflorestais, você pode fazer essas ruas um pouco mais largas para que você faça a utilização da entrelinha com o plantio das espécies agrícolas de interesse, né? Por exemplo, entrar com o milho, com a mandioca, com o feijão, as espécies da adubação verde também, por exemplo, o feijão guandu, e outras que você pode estar pensando na utilização aí para produção de alimento para o consumo dentro da propriedade. O plantio de mudas em linha, através do cobeamento, exige o preparo prévio do terreno, onde pode ser usada uma roçadeira ou arado para que as linhas de plantio sejam estabelecidas e haja movimentação da terra. O emprego de uma grade niveladora para quebrar os torrões deixados pelo arado possibilitará melhores resultados. Para o plantio em áreas de pouca extensão, poderá ser utilizada uma cavadeira. Para áreas maiores, o trabalho poderá ser feito por uma coveadeira acoplada a um trator. O uso de uma coveadeira manual é indicado para casos onde a declividade do terreno possa trazer riscos à segurança dos tratores. Este plantio deverá ser feito sempre com uma preparação da terra por adubação, para que as mudas possam receber os nutrientes necessários. No plantio, o espaçamento poderá ser de 3 em 3 metros, ou para um adensamento maior, a cada 2 ou 2,5 metros. O correto plantio e a manutenção com o aceramento e a limpeza das coroas das mudas possibilitarão o seu bom desenvolvimento e garantirá um reflorescimento de qualidade. O processo de recuperação e conservação de nascentes baseia-se na adoção de procedimentos que atuam na relação solo, água e planta, com a proteção da superfície do solo, a criação de condições favoráveis e garantir a infiltração da água no solo. Então aqui nós estamos num ponto essencial dentro da paisagem, que são os locais onde que brotam as águas, são as nascentes e os olhos d'água. Aqui tem uma importância dentro da proposta da restauração fundamental aí, porque é onde que se protege a produção da água dentro da propriedade ou da posse rural. As nascentes, pelo Código Florestal, ela tem um raio de 50 metros na qual ela necessita ser preservada. Várias técnicas podem ser usadas, como a construção de cercas, evitando a entrada de animais. A limpeza nas proximidades da cerca para evitar a propagação de incêndios, o enriquecimento do local com o plantio de mudas nativas e uma manutenção e limpeza efetivas na nascente. Barraginhas também podem ser construídas acima das nascentes como forma de melhorar a captação da água pluvial por infiltração, garantindo maior volume disponível de água e a perenidade da nascente. Todo plantio é importante que a gente planeje a irrigação, principalmente nas épocas que você tem uma estiagem maior. Então é sempre importante que a gente preveja a irrigação do plantio. A irrigação ela pode ser feita com de 3 a 4 litros de água por muda, né? Colocando sempre ao redor dessas mudas essa água. A irrigação também pode ser realizada com um produto que nós chamamos de hidrogel. O hidrogel ele é um retentor de água que ele segura essa água por mais tempo próxima à muda. Precisa ter um cuidado no plantio com o hidrogel para que não sobre, depois que ele vá secando, não sobre orifícios, né? Porque aí vai queimar a raiz das mudas e a gente pode ter perdas por esse processo não feito de forma correta. Vejamos como ocorre a manutenção em áreas de plantio de mudas nativas.
Após a execução do plantio inicial das mudas, o monitoramento adequado aliado a algumas ações podem fazer toda a diferença, e estas são algumas ações necessárias para que o plantio seja bem sucedido. Roçada manual ou mecânica com remoção de gramíneas pode ser feito de forma manual ou mecanizada. Combate das formigas cortadeiras deverá ser feito 5 dias após a roçada, por meio de aplicação de iscas granuladas diretamente nos carreadores e olheiros identificados no local do plantio. Coroamento, um círculo sem vegetação, que é feito ao redor da muda ou cova com cerca de 1 metro de diâmetro. Esse coroamento deve ser mantido até que a muda ganhe força suficiente e comece a se desenvolver de maneira satisfatória. Tutoramento das mudas nativas. Junto à muda deve-se colocar uma estaca de 50 a 80 centímetros de altura, permitindo que a muda cresça de maneira retilínea e desenvolva a copa. Substituição de mudas nativas mortas. Um replantio deve ser realizado após cerca de 60 dias, onde as mudas não se desenvolveram, visando a redução de falhas. Adubação. Para fornecer nutrientes essenciais para as plantas, a adubação geralmente é feita após 40 dias do plantio inicial e deve anteceder ao período das chuvas. Controle de mato competição entre linhas e no coveamento. A remoção de mato deve ser feita a fim de se eliminar espécies dominantes e competidoras que possam vir a comprometer o desenvolvimento das mudas. Um dos principais fatores de degradação que se tem quando que se faz a restauração, principalmente quando que você tem sua área circunvizinha ocupada por pastagem, né, para pecuária, é então o gado que pode entrar na tua área e pisotear, né, causar injúrias a essas plantas. Então é muito importante que nós tenhamos um bom cercamento dessa área para que impeça a entrada do gado. Nos cercamentos, normalmente nós utilizamos, né, de 4 a 5 fiadas, né, de arame. Esse arame pode ser o arame liso ou arame farpado. O arame farpado, de certa forma, ele tem uma capacidade maior aí de segurar os animais, né? Agora, se você também tiver a necessidade de utilização, pode ser o arame liso, ele é um pouco mais barato, ou mesmo, né, a cerca elétrica. O outro importante fator é a gente considerar a possibilidade de ocorrência de incêndios nessa área, né? Então é muito importante que se faça o acero, né, na circunviância dessa área que está sendo restaurada, justamente para evitar, caso alguma das áreas pegue fogo, que esse fogo se alastre para dentro da área de restauração. Esse acero é feito normalmente numa faixa, onde que você deixa o solo exposto, né, para que de fato não possa o fogo progredir para dentro da área. Essa faixa normalmente ela tem de 1,5 metro a 2 metros. E pode ser feita também, por exemplo, quando que você tem um cercamento, né, reservando aí 1 metro de cada lado dessa cerca. Lembre-se que a presença de um profissional da área é fundamental para a execução adequada das técnicas apresentadas. Neste vídeo foram apresentadas diversas técnicas de reflorestamento, com exemplos de plantio de mudas nativas, regeneração natural, técnicas nucleadoras mistas com poleiros artificiais, semeadura direta e plantio total em linha por coveamento. Para mais informações e detalhes, acesse o site das entidades realizadoras e conte conosco.